Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Doc, doutor das crianças, e este é o Clube da Saúde Infantil. Aqui a gente aprende e descobre que crescer com saúde é mais legal. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, a desnutrição infantil. Você sabe o que é isso? É quando uma criança não recebe a quantidade certa de comida ou quando a comida não tem os nutrientes que o corpo precisa para poder crescer forte e saudável. No Brasil, muitas crianças ainda passam por essa situação. Em alguns lugares, de cada 100 crianças, mais de 10 não estão recebendo comida suficiente para poder crescer bem. E isso acontece mais em regiões como o Norte e o Nordeste do nosso país. Ontem mesmo atendi o pequeno Léo no posto de saúde. Ele estava mais baixinho, mais magrinho do que deveria estar para a idade dele. A mãe dele contou que às vezes não consegue comprar mais comida suficiente para a família. Essa história do Léo acontece com muitas crianças do Brasil. Mas será que dá para poder mudar a situação? Claro que dá. Vamos entender por que algumas crianças não recebem comida suficiente. Existem muitas razões. Famílias que não têm dinheiro para poder comprar alimentos, lugares onde falta água limpa, ou mesmo quando os pais não sabem quais são os alimentos mais importantes para aquela criança. As crianças indígenas, quilombolas e aquelas que moram muito longe das cidades grandes são as que mais sofrem com esse problema. Para elas, a situação ainda é mais difícil. Agora vamos falar sobre o que as prefeituras podem fazer para poder ajudar. Você sabia que existe uma lei no Brasil que diz que todas as pessoas têm direito à alimentação boa e saudável? É verdade, e as prefeituras têm responsabilidade de poder garantir esse direito. Os postos de saúde, as escolas, as creches são lugares muito importantes nessa luta contra a desnutrição. Nas escolas, por exemplo, muitas crianças recebem pelo menos uma refeição completa por dia. Isso ajuda muito. A Nina, uma menina que mora perto da minha casa, me contou que a merenda da escola dela é muito gostosa e tem frutas, verduras e até mesmo alimentos que são plantados na horta da própria escola. Isso é muito legal, né? Agora, vamos falar sobre como descobrir se uma criança está com desnutrição. Nos postos de saúde, os médicos e enfermeiros medem o peso e a altura das crianças para poder ver se elas estão crescendo bem. Isso se chama vigilância nutricional. Palavrão, né? Mas é só um jeito de dizer que estamos de olho no crescimento das crianças. É como se fosse um detetive da saúde, sempre atento para que nenhuma criança fique para trás. Os agentes comunitários de saúde são super-heróis nessa missão. Eles visitam as casas das famílias e podem encontrar crianças que precisam de ajuda antes mesmo delas ficarem doentes. Quando uma criança é encontrada com desnutrição, ela precisa receber um cuidado especial. O posto de saúde é o primeiro lugar onde ela vai ser atendida. Lá, a equipe vai fazer um plano para ajudá-la a recuperar o peso e crescer melhor. Em casos mais graves, a criança pode precisar ir para um centro especializado ou até mesmo para o hospital. Mas não se preocupe, quando o problema é descoberto cedo, a maioria das crianças se recupera muito bem. Uma parte muito importante do tratamento é a suplementação alimentar. Isso significa dar à criança alimentos especiais que têm muitos nutrientes para ajudar a se recuperar mais rápido. Existem diferentes tipos de suplementos. Alguns são como um pozinho que pode ser misturado na comida, outros como um leite especial. O médico ou nutricionista vai escolher o melhor tipo para cada criança. As escolas e creches também são lugares super importantes para combater a desnutrição. Você sabia que muitas crianças recebem mais da metade dos nutrientes que precisam nas refeições da escola? Por isso é tão importante não faltar às aulas e comer a merenda escolar tudinho. Nas creches, os bebês e crianças pequenas recebem alimentação especial para a idade deles, e os profissionais ficam de olho para poder ver se as crianças estão comendo bem e crescendo saudáveis. Para que tudo isso funcione, é muito importante que os profissionais que cuidam das crianças sejam bem treinados. Médicos, enfermeiros, agentes de saúde, professores, merendeiras, todos precisam saber como identificar a desnutrição e como ajudar as crianças. Vocês sabiam que existem cursos especiais para ensinar esses profissionais? Eles aprendem como medir o peso e a altura das crianças, como reconhecer sinais de que a criança não está se alimentando bem e o que fazer para poder ajudar. Agora vamos falar sobre algo muito importante também, que é como ensinar as famílias a se preparar os alimentos saudáveis mesmo quando o dinheiro é pouco. Existem oficinas onde as mães, pais e outros cuidadores aprendem a preparar comidas nutritivas e gostosas usando os ingredientes baratos e fáceis de encontrar. Eles também aprendem a aproveitar todas as partes do alimento, como as cascas, talos, que muitas vezes são jogados fora, mas têm muitos nutrientes. Algumas comunidades têm até cozinhas comunitárias, onde várias famílias se reúnem para poder cozinhar juntas, e isso é muito legal, porque além de economizar gás e tempo, as pessoas trocam receitas e conhecimentos. Para que tudo isso dê certo, é importante que diferentes setores trabalhem juntos. Saúde, educação, assistência social, todos precisam conversar e planejar juntos como vão ajudar as crianças. Os conselhos municipais, que são um grupo de pessoas que ajudam a decidir o que é melhor para a cidade, têm um papel importantíssimo nessa história. São eles que garantem que programas continuem funcionando, mesmo quando muda o prefeito ou a prefeita. Existem cidades no Brasil que conseguiram diminuir muito a desnutrição infantil. Em Sobral, no Ceará, por exemplo, eles criaram um programa especial que reduziu o número de crianças desnutridas de 32 para menos de 10 em cada 100. Isso não é incrível? Em Arapiraca, em Alagoas,
Eles criaram centros especiais para recuperar crianças desnutridas e conseguiram reduzir 62% os casos mais graves. Em Garanhuns, em Pernambuco, eles deram atenção especial às crianças que moram na zona rural, que muitas vezes são esquecidas. O que essas cidades têm em comum? Elas fizeram leis municipais para poder garantir que os programas continuassem mesmo quando mudava o prefeito. E eles organizaram equipes de vários setores para poder trabalhar junto. Para poder fazer isso tudo, os prefeitos precisam de ajuda e recursos. Eles podem fazer com parcerias com empresas, universidades, organizações não governamentais e até mesmo com organizações internacionais como a Unicef. Essas parcerias trazem não só dinheiro, mas também conhecimento técnico, equipamento e materiais educativos que ajudam a melhorar os programas. E como sabemos se os programas estão funcionando? É preciso acompanhar de perto, medindo e pesando as crianças regularmente, vendo se elas estão melhorando e perguntando às famílias o que está dando certo e o que precisa melhorar. Municípios que acompanham de perto os programas conseguem resultados de até 30% a mais do que aqueles que não fazem esse acompanhamento. É como cuidar de uma plantinha, você fica de olho para poder ver se ela está crescendo bem. Para que os programas continuem funcionando por muito tempo, é importante que eles sejam bem planejados, que envolvam toda a comunidade e que sejam protegidos por leis municipais. Assim, mesmo quando muda o prefeito ou a prefeita, as crianças continuam recebendo o cuidado que precisa. Chegamos ao final do nosso programa de hoje e vamos relembrar então o que a gente aprendeu. A desnutrição infantil ainda é um problema no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, continuam vulneráveis. As prefeituras têm responsabilidade de combater esse problema através dos postos de saúde, escolas e programas especiais. É importante identificar cedo as crianças com desnutrição para que elas possam receber tratamento adequado. Escolas e creches são lugares muito importantes para poder garantir que essas crianças recebam alimentação saudável, e profissionais bem treinados, famílias informadas e setores trabalhando juntos são a chave para o sucesso. E você? O que você está fazendo para poder ajudar? Pode começar falando sobre esse assunto com seus amigos e famílias. Se conhecer alguma criança que não está se alimentando bem, pode sugerir que a família procure o posto de saúde mais próximo, e na escola pode valorizar a merenda escolar, que é preparada com muito carinho para poder ajudar todas as crianças a crescerem fortes e saudáveis. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e amigas esse conteúdo e segue a gente nas redes sociais. É só procurar @Clube da Saúde Infantil, tudo junto. Tem um monte de conteúdo legal sobre saúde esperando por você. Um abraço do Doc e até o próximo episódio.